Parcelamento do crédito tributário. Conforme já disse, a Lei Complementar 104 de 2001 acrescentou o inciso 6 ao artigo 151 do Código Tributário Nacional, prevendo o parcelamento como uma hipótese autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A partir de então, perdeu sentido aquela discussão que afirmava que a moratória parcelada equivaleria ao parcelamento. Conforme vimos no bloco anterior, nós temos diversas distinções entre uma e outra modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No Código Tributário Nacional, o parcelamento está regulamentado no artigo 155-A. Sugiro que você pause o vídeo e dê uma lida no caput e nos parágrafos. Sugiro que você pause o vídeo e leia os dispositivos e depois volte a assistir. Na tela, da leitura do dispositivo, é possível compreender que, primeiro, diferente da moratória, que é medida excepcional, no parcelamento, por se tratar de medida corriqueira, que tem por objetivo desestimular a inadimplência e aumentar a arrecadação, salvo disposição de lei em contrário, não se exclui a incidência de juros e multas. Nós já vimos esse detalhe quando apresentei para vocês um quadro comparativo das diferenças entre a moratória parcelada e o parcelamento. E notem que uma das diferenças, talvez uma das mais importantes, é que na moratória parcelada não há incidência de juros e da correção monetária. Já no parcelamento, a regra é: haverá sim a cobrança de juros e correção monetária, salvo disposição em sentido contrário da lei que regulamentar o parcelamento. Na tela. O parcelamento só poderá ser concedido mediante autorização em lei específica de cada ente político, obedecidas às normas gerais do CTN. 3. No caso específico do ICMS, com base no artigo 10 da Lei Complementar 24 de 75, exige-se autorização por convênio definido no âmbito do CONFAS. Então notem que o CTN prevê o parcelamento como uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Entretanto, cada ente federativo deverá regulamentar o parcelamento por lei própria. E em se tratando do ICMS, a Lei Complementar 24 de 75, que é a que regulamenta o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, determina que qualquer benefício fiscal e o parcelamento deverão ser concedidos por convênio aprovado no correspondente conselho. Então notem, para todos os tributos, a concessão de parcelamento depende de lei específica de cada ente. Para o ICMS, a lei estadual concessiva do parcelamento deverá ser precedida de autorização de convênio do âmbito do CONFAS. Na tela. Cada ente federativo deverá editar duas leis. Uma lei genérica para todos os contribuintes e uma lei específica para os devedores que estiverem em recuperação judicial. Esse detalhe ele é muito importante, porque percebam, o parcelamento para o devedor que está em recuperação judicial, por expressa disposição no CTN, deverá ter um tratamento legal distinto para os demais devedores que não estão em recuperação judicial. A questão é, e se o ente federativo não editar essa lei específica de parcelamento para os devedores em recuperação judicial? E isso é muito comum. O próprio Código Tributário Nacional apresenta a solução. Na tela. Se o ente político não editar a lei específica para os devedores em recuperação judicial, o CTN determina que será aplicada a lei genérica de parcelamento.
Contudo, o prazo a ser concedido não poderá ser inferior ao concedido pela lei federal específica. Para que vocês compreendam esse detalhe, eu trouxe um exemplo na tela. No município de Goiânia, inexiste lei específica sobre o parcelamento de crédito tributário para devedores em recuperação judicial. Considere também prazo máximo de parcelamento da lei genérica no município de Goiânia, 60 meses. Prazo máximo de parcelamento da lei geral de parcelamento da União, 48 meses. Prazo máximo de parcelamento da lei específica da União para devedores em recuperação judicial, 72 meses. Então notem que no exemplo dado, em razão de no município de Goiânia inexistir lei específica sobre parcelamento de crédito tributário para devedores em recuperação judicial, deverá ser aplicado o prazo previsto em lei federal para os devedores em recuperação judicial. Mas atentem-se, da legislação federal vai ser aplicado somente o prazo. As demais regras referentes ao parcelamento deverão ser extraídas da lei genérica do município de Goiânia. Compreenderam? Então notem, nesse exemplo que está aí no slide, aplica-se a lei genérica do município de Goiânia para os devedores em recuperação judicial, exceto o prazo, que deverá ser o prazo de 72 meses, que é o prazo previsto na lei federal para os devedores em recuperação judicial. E aqui nós encerramos a análise do parcelamento. Vamos analisar a partir de agora outra hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, qual seja reclamações e recursos no âmbito do processo administrativo fiscal. Mais uma vez, quando o contribuinte é notificado do lançamento, ele poderá adotar uma de 5 providências. Na tela. Ao ser notificado do lançamento, o sujeito passivo poderá adotar uma das seguintes posturas: pagar, parcelar, impugnar administrativamente, impugnar judicialmente e se manter inerte. Se o contribuinte efetuar o pagamento, o crédito tributário é extinto. Se ele parcelar, e isso só será possível se tiver uma lei que autorize, o crédito ficará com a exigibilidade suspensa, conforme já analisamos. Ele poderá impugnar administrativamente o crédito, hipótese em que a exigibilidade também restará suspensa. Poderá impugnar judicialmente. Aqui tem alguns detalhes que nós veremos quando estudarmos, ainda nessa aula, as liminares e tutelas antecipadas em mandado de segurança e em outras ações. E o contribuinte poderá também se manter inerte. Então nós temos essas possibilidades. O que nos interessa aqui é a impugnação administrativa. Percebam que o Código Tributário Nacional atribuiu à impugnação em âmbito administrativo efeito suspensivo ex lege. Não é necessário o consentimento da autoridade administrativa e nem de pronunciamento judicial para que o crédito tributário impugnado na via administrativa tenha sua exigibilidade suspensa. A mera impugnação é suficiente por si só suspender a exigibilidade do crédito tributário. Na tela, a mera impugnação apresentada pelo sujeito passivo, dentro das regras que regem o processo administrativo tributário, é suficiente para, por si só, suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então percebam, não é necessário o oferecimento de garantias, não é necessário o consentimento da autoridade administrativa e não é necessário ordem judicial. Se notificado dentro do prazo o contribuinte apresentou impugnação, a mera apresentação dessa impugnação é suficiente, conforme vimos, para suspender a exigibilidade do crédito tributário. E um detalhe importante
é que enquanto o crédito tributário estiver sendo discutido na esfera administrativa, permanecerá com a exigibilidade suspensa. E sobre esse tema, é importante que você conheça o teor da súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal. Na tela, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. E notem que se há uma súmula vinculante tratando do tema, é porque esse assunto já foi controvertido na doutrina e nos tribunais. O professor Ricardo Alexandre ensina que antes dos precedentes que levaram à edição dessa súmula, havia um posicionamento no Supremo Tribunal Federal de que era plenamente compatível com a Constituição a exigência de depósito ou arrolamento de bens para a admissão de recurso administrativo. A Corte Constitucional teria partido do pressuposto de que inexiste a garantia do duplo grau em âmbito administrativo. E sob esse argumento, se não existe a garantia do duplo grau em âmbito administrativo, seria plenamente possível ao ente político prever, por exemplo, a irrecorribilidade das decisões em âmbito administrativo. Logo, se o ente político pode até mesmo negar recurso contra as decisões proferidas no âmbito administrativo, no sentido de que não seria obrigatório a existência de órgãos colegiados em segunda instância no âmbito administrativo, não seria demasiado exigir o depósito ou o arrolamento de bens como requisito de admissibilidade de recurso administrativo. Entretanto, em 2007, o Supremo Tribunal Federal reviu esse entendimento e acabou esposando tese diametralmente oposta, no sentido de que fere a Constituição a exigência de depósito ou arrolamento de bens como requisito para a admissão de recurso em âmbito administrativo. Esse entendimento foi mantido até culminar com a edição da súmula vinculante número 21. Apresentada a impugnação administrativa, nós temos duas possibilidades que analisaremos no próximo bloco. Até lá!